Bom dia a todas e todos, as boas-vindas da casa, o nosso agradecimento por terem escolhido compartilhar conosco esse momento, em que, uma vez mais, vamos estar reunidos aos pés desta grande, frondosa, generosa árvore que é Sábio. Mas eu, antes, gostaria de fazer uma pequena referência, um pequeno tributo pela passagem nesta semana do aniversário de nascimento de Beethoven. São 250 anos do nascimento dele. Então, este grande músico, que talvez mais do que nenhum outro tenha personificado este papel do artista enquanto intermediador entre o humano e o divino. Existe uma referência de Sri Aurobindo, literal, textual, à música de Beethoven. Eu não encontrei esse texto para lê-lo, então, textualmente, mas ele diz basicamente que a música de Beethoven ela nos dá a chave para o acesso a uma outra dimensão, um outro mundo, uma dimensão mais alta de consciência, e que basta que queiramos utilizar essa chave, pegá-la e utilizá-la para termos ingresso, acesso a outras dimensões. Beethoven tinha, de certa forma, uma consciência disso. Existem alguns ditos dele sobre a música, o papel do músico, do artista, que, de certa forma, confirmam isso. Então, ele escreveu: a vibração no ar da respiração de Deus fala à alma dos homens. Música é a linguagem de Deus. Nós, músicos, estamos o mais perto que os homens podem estar de Deus. Nós escutamos a sua voz. Nós lemos os lábios dele. Nós damos a luz aos filhos de Deus. Cantamos suas preces. Isto é o que os músicos são. Nós vimos aí, o Henrique localizou e disponibilizou para nós a passagem de Sri Aurobindo, em que ele menciona textualmente a música de Beethoven como a possibilidade de uma passagem, de um ingresso a uma outra dimensão. Então, eu releio essa fala dele, que é tão inspirada em si, não? A vibração no ar. É interessante que ele comece falando isso, porque música é som, e som é o ar em vibração. Não? A vibração no ar da respiração de Deus. Então, música como se fosse o sopro, uma expressão do sopro, da respiração de Deus. Música que é essencialmente ritmo, né? Respiração é ritmo. Então, a música é uma expressão da respiração de Deus através da vibração do ar, através do som. Então, a vibração no ar da respiração de Deus fala à alma dos homens. Música é a linguagem de Deus. Nós, músicos, estamos o mais perto que os homens podem estar de Deus. Nós escutamos a sua voz. Nós lemos os lábios dele. Nós damos a luz aos filhos de Deus. Cantamos suas preces. Isto é o que os músicos são. Só ainda um destaque, um comentário sobre essa passagem aqui em que ele diz: nós damos a luz aos filhos de Deus. Então, Beethoven, de certa forma, antecipa
o arquétipo, o paradigma do artista romântico. Então, aquele mito de Prometeu é caro a ele. A criatura que foi, que ousou, por assim dizer, se apossar, se apoderar do fogo dos deuses para trazê-lo para os seres humanos, e por isso foi castigado pelos deuses, e foi aprisionado, preso a uma pedra e condenado a ter seu fígado eternamente bicado por abutres. Mas, enfim, é o mito daquele que traz, que busca trazer para a esfera humana algo do fogo da esfera dos deuses, da esfera divina. E ainda essa passagem em que ele diz: cantamos suas preces. Quem tem alguma familiaridade com a música de Beethoven sabe que os adágios, né, aqueles movimentos lentos da música de Beethoven, invariavelmente podem ser ouvidos, sentidos e vivenciados como preces, como orações. Ele não era um crente no sentido convencional, mas particularmente nesses momentos, nesses movimentos, a aspiração da alma, algo deste anseio pelo infinito, pelo absoluto nele, se expressa de forma irresistível. Então eu gostaria de trazer para vocês uma passagem de um dos concertos de Beethoven, o concerto triplo, concerto para violoncelo, piano e violino. Então tem a passagem intermediária, um adágio que, no meu sentir, é uma oração, como é uma prece, como ele expressa nessa passagem.
Este concerto, quem tiver interesse em ouvi-lo, conhecê-lo melhor, ele está disponível no YouTube. Existe uma versão excelente, me parece com vídeo, inclusive, com Daniel Barenboim, Itzhak Perlman e Yo-Yo Ma. Então, quem quiser pode pesquisar e vai encontrá-lo. Nós voltamos ainda a Beethoven mais tarde na nossa reunião. Eu gostaria de, ainda antes de começarmos com Savitri, fazer a leitura de um poema, um outro poema de Shri Aurobindo, chamado Convite. Como sempre, a tradução é uma aproximação precária ao original, mas a intenção é dar uma ideia desse original, né? Convite. Com o vento e o tempo inclemente a me golpearem, subo à colina e à charneca. Quem virá comigo? Quem escalará comigo? Vadeando o regato e vagueando pela neve, não no círculo mesquinho das cidades, comprimido por suas portas e suas paredes, eu vivo. Acima de mim, Deus é azul no firmamento. Contra mim, o vento e a tempestade se rebelam. Com a solitude eu folgo em minhas regiões. Da desventura, tornei-me amigo. Quem assim vastamente viveria, assim livremente? Aqui, para meu planalto varrido pelo vento, acenda. Sou o senhor da tempestade e da montanha. Duro deve ser ele, e familiar ao perigo, aquele que compartilha do meu reino e caminha ao meu lado. Este poema tem uma curiosidade. Ele foi escrito por Shri Aurobindo na prisão. Então, é interessante, não, que este convite à liberdade, à vivência da plenitude da liberdade, tenha sido escrito na prisão. Acredito que não como uma compensação, digamos assim, pelo fato de estar fisicamente tolhido, limitado, aprisionado, porque sabe-se que foi na prisão que Shri Aurobindo vivenciou algumas experiências de natureza espiritual decisivas, e nas quais ele pôde vivenciar uma identidade essencial com o divino, identidade essa que permitia a ele transcender as limitações de ego, de personalidade, de individualidade. Então, ele, na prisão, de forma paradoxal, descobriu essa dimensão da liberdade incondicional. E, de certa forma, é o que ele expressa nesse poema. Mas tem um aspecto desse poema que eu acho que é relevante, por isso eu achei que seria oportuno lê-lo, é o fato de que é um convite. Um convite, um chamado, mas não é um chamado, ele, de certa forma, ele convida a que nos aproximemos, nos unamos a ele. Mas ele permanece lá e de lá ele nos convida. Então, ele não está, digamos assim, egoisticamente fruindo a sua liberdade, mas ele se debruça e chama aqueles que queiram com ele desfrutar da liberdade. Mas este desfrutar da liberdade exige da parte de quem queira, de quem aceite o convite, um determinado esforço, um esforço de ascensão, de escalada, de subir até um determinado nível. Então ele fala aqui do planalto, né? Aqui para meu planalto varrido pelo vento, acenda.
Então é preciso subir, é preciso escalar, é preciso ir até um determinado nível. Esse nível e para o qual ele se dirige, ao qual ele se dirige quando ele escreve, é um nível da consciência humana no seu mais alto. Então ele nos convida a subirmos, a irmos até o nosso mais alto. Então, esta, digamos assim, condição, esta exigência existe. Todo e qualquer ser humano pode realizar esse movimento de subir até o seu mais alto. Como se cada um de nós pudesse subir uma escadaria que vai até o sótão da sua consciência, por assim dizer, ou até uma abertura lá no alto que nos abra ao céu, né, aberto. Mas é preciso ir até lá. Ele nos convida a escalarmos. Savitri, então, como foi previsto, eu achei que seria interessante dar a vocês uma visão, ainda que absolutamente resumida, esquemática, né, desdobrar um pouco aquela visão que nós tivemos na última reunião sobre Savitri, da estrutura, da subdivisão da obra em livros, né? Então nós vimos que Savitri se compõe de 12 livros, mas estes livros, por sua vez, se desdobram em cantos. Então a ideia hoje é dar a vocês uma visão esquemática desses cantos. Não vai ser possível sequer tentar adentrar um pouco cada um deles, porque isso já extrapolaria no nosso tempo. De qualquer maneira, a intenção ao longo dos encontros não vai ser possível abordar nem a estrutura básica das seleções feitas de Savitri, sobre as quais Sunil compôs música, e que vão ser o nosso guia nessa caminhada. Não vai ser possível ouvir todos os cantos, mas pelo menos seleções deles, e em alguns casos aí valerá a pena trazer seleções maiores do próprio poema em cada canto. Então eu vou mostrar aqui para vocês um esquema da estrutura do poema em livros e cantos. Então nós vimos também que o poema é subdividido em partes, são 3 partes que se subdividem em livros, e os livros, por sua vez, em cantos. Então o canto 1 do livro 1, a aurora símbolo. O primeiro despertar da consciência depois do mergulho da todo-consciência na inconsciência, e a partir da qual começa todo o drama da evolução da consciência no universo, na manifestação. Então ele vai desde o momento que antecede o surgimento das próprias instâncias criativas dos deuses, até o momento decisivo na narrativa do poema em que Savitri está ao lado de Satyavan no dia em que ele deve morrer. É como se fosse um trailer do poema que faz todo esse resumo de toda a evolução da consciência até aquele momento. O canto 2, a questão. Este canto focaliza Savitri na sua dimensão humana, mas diante da sua dimensão interior, ela como um avatar da Mãe Divina, ela diante da sua missão. No canto 3 começa o Yoga do Rei. Quando mencionamos a história, né, como é narrada no Mahabharata, nós vimos que Savitri é como que um dom, uma dádiva da deusa Savitri ao rei Ashwapati pelas austeridades que ele pratica para ter justamente uma herdeira. Sri Aurobindo transformou a lenda num símbolo. Então, ao longo de todo o poema, nós temos a fusão da lenda, que vai dando os passos da narrativa, e do símbolo.
Então, o rei Ashwapati, no poema, é um yogi, na verdade, é o senhor do cavalo, aquele que tem o domínio das energias de vida. Então, as austeridades que ele pratica para que nasça um herdeiro, aqui se tornam um yoga. O yoga da libertação da alma, é o canto 3. O canto 4, o conhecimento secreto, onde Sri Aurobindo nos dá como que um campo dessa visão que entremeia a dimensão espiritual, a dimensão da manifestação universal terrestre e o papel peculiar com suas possibilidades e suas dificuldades do ser humano neste grande processo. O canto 5 retoma o yoga do rei, o yoga da liberdade e da grandeza do espírito. O livro 2, ele vai desdobrar este yoga, é o livro dos viajantes dos mundos. É o livro mais extenso, ele é composto de 15 cantos, onde Ashwapati vai fazer como que uma viagem de exploração por esta escada dos mundos, esta sequência hierárquica, por assim dizer, dos mundos, dos planos de consciência, porque os planos que nos constituem, os mais evidentes, físico, vital, mental, e os planos interiores, eles são como que uma condensação em escala microscópica, em escala reduzida, individual, de planos universais, que o Sri Aurobindo vai chamar de mundos. Então, primeiro a visão essa grandiosa visão da hierarquia dos mundos, e depois começa a exploração deles. Essa exploração tem uma sequência lógica, parte do físico, então parte do físico sutil. Ele vai adentrar o reino da matéria sutil. Depois, no limiar entre o físico e o vital, a vida, a glória e o declínio da vida. Ele vai adentrar os reinos da vida, começando pelos reinos que tem uma expressão mais limitada, ainda mais próxima do físico. Ele chama os reinos da vida menor. O canto 5, as divindades da vida menor. Então, é um aspecto que vai perpassar todo o poema. Ele entremeia, como disse, a narrativa, e aqui no caso a exploração assim é prodigiosa em visão, em alcance, em detalhe, em abrangência, mas ele vai entremeando também percepções. Ao longo de todo o poema, todo ele é perpassado por grandes extensões de meditações, por assim dizer, sobre o sentido das coisas, sobre a maneira como este processo de manifestação espiritual acontece. O canto 6, os reinos e as divindades da vida maior. Então aqui ele já escala para um âmbito maior, ainda dentro do espectro da dimensão vital. O canto 7, a descida para dentro da noite. Então, este campo é o campo onde também se encontram a abertura ou manifestações, expressões de mundos. Então, ele, no seu yoga, ele vai defrontá-los, vai mergulhar, vai descer neles, com visões assim espantosas. O canto 8 é o desdobramento dele, o mundo da falsidade, a mãe do mal e os filhos da escuridão. Então ele vai como que mergulhar em busca da própria raiz do mal, o porquê da manifestação do mal, dentro do contexto de uma manifestação divina. A visão dele aqui empalidece, por assim dizer, as visões do inferno, no paraíso, na Divina Comédia de Dante.
mas sente-se que não é apenas a imaginação, é a visão de planos que existem algures. No canto 9 ele ascende novamente até o mais alto deste plano vital, o paraíso dos deuses da vida. Aqui ele faz a passagem, no canto 10, para da vida, do limiar mais alto da vida para... E aí começa a mente no seu extrato mais reduzido, a mente menor, os reinos e as divindades da mente menor. Canto 11, os reinos e as divindades da mente maior. É como se fossem faixas do espectro de cores, né? Então, supondo que a mente fosse o espectro do amarelo, aquele limiar entre o amarelo e o verde que antecedeu seria esse âmbito da mente menor. O limiar mais alto do amarelo, a mente maior. Mas ainda mais sutil, ainda mais amplo, mais vasto, ele chega aos firmamentos do ideal. Lá onde estão aquelas ideias, arquétipos, por assim dizer, que vão gerar toda a manifestação de possibilidades no campo mental. No 13, ele chega ao próprio self, à essência, ao si do ser mental. O canto 14, a alma do mundo. Como dissemos, ele está aqui explorando esses mundos numa escala universal. Então, a alma é a alma coletiva, é a alma do mundo, a alma da Terra. O canto 15, finalmente, os reinos do conhecimento maior. É onde a mente pode se abrir a dimensões que estão acima e além dela. Nessa escalada, ele chega à sua meta desde o início, que é estar diante do próprio ser divino, na sua expressão, na sua instância criadora, na sua intermediação entre o imanifestado, o transcendente, e a manifestação, que na tradição espiritual indiana, confirmada por Sri Aurobindo, é a Mãe Divina. Então, o livro 3 é o livro da Mãe Divina. O seu canto 1, a busca do incognoscível. Então, ele mergulha em busca daquilo que é como se fosse, paradoxalmente, não pudesse ser conhecido, e aí ele vai chegar até estar diante, aos pés do ser divino, da Mãe Divina. É o canto 2. O canto 3, a casa do Espírito e a nova criação. É como se fosse a promessa. Lá ele tem a visão, a antevisão da manifestação que está destinada a ter lugar, a ter cenário na Terra, no universo manifestado. O canto 4, a visão e a dádiva. Então, diante da Mãe Divina, ou como o resultado deste imenso processo, desse imenso esforço, deste yoga, ele recebe da Mãe Divina a promessa de que nascerá alguém destinado a como que romper esta cadeia de aprisionamento da alma, do espírito, da consciência, nas limitações do sofrimento, da morte. Então é quando, na lenda original, a deusa Savitri assegura a Ashvapati que ele terá uma herdeira na princesa Savitri. Aqui, a dimensão se amplia, a Mãe Divina assegura a Ashvapati, que expressa como que a aspiração da alma humana, a certeza de que
nascerá alguém, uma emanação, um avatar da própria Mãe Divina, que então é Savitri. Em consequência, o livro, começa a parte 2, o livro 4 é o livro do nascimento e da busca. O canto 1, o nascimento e a infância da chama. Disse, ele vai entremeando tanto os aspectos da narrativa como ele vai ampliando. Então, quando ele vai descrever o contexto, digamos assim, físico, geográfico, no qual nasce e cresce Savitri, ele nos dá descrições absolutamente únicas do próprio processo da Terra. Então, existe uma descrição do ciclo da Terra em torno do Sol, das estações, que é algo único dentro deste canto. O crescimento da chama. A infância e a juventude de Savitri, em contato com os sábios, com aqueles que trazem com que a chama da tradição espiritual. O canto 3, o chamado à busca. É quando corresponde na narrativa original, quando Savitri, adulta, percebe que ela terá que partir em busca daquele que será seu companheiro. Então, da mesma forma, no poema, Savitri partirá, sairá numa viagem em que ela vai estar em contato com todo o repositório da tradição cultural e espiritual, simbolicamente expressando-se nesta viagem que ela faz. O canto 4, a própria busca. O livro 5, o livro do amor, relata o encontro entre Savitri e Satyavan. O canto o deixa no lugar do encontro. Aqui também a descrição que ele faz do lugar onde deve acontecer casualmente o encontro de Savitri e o príncipe Satyavan é uma descrição maravilhosa da terra como que e da vida se preparando para receber este nascimento e dar lugar a este encontro único, decisivo. O canto 2, Satyavan. Então ele vai, parte da narrativa que vai descrevê-lo como aquele príncipe que vive com os pais, o pai um rei cego exilado na floresta, e ele um lenhador que vive ali com os pais. O canto 3, Satyavan e Savitri. Então é a descrição deste encontro, mas Sri Aurobindo transforma isto numa visão única do significado do encontro, do debruçar-se do ser divino para com a criação, que é uma expressão de amor, de doação. E a resposta da Terra, aqui na forma do seu representante humano, Satyavan. O livro do destino. Como dissemos antes, quando Savitri retorna ao palácio do pai e diante dos pais, ela comunica que havia encontrado Satyavan e estava presente um sábio, Narada, e no canto 1, a palavra do destino é quando Narada revela a predestinação à morte, que ele estaria destinado a morrer em 1 ano. E os pais tentam dissuadir Savitri desta escolha, dessa decisão. Ela se mantém irredutível. O canto 2
é o caminho do destino e o problema da dor. Aqui, Sri Aurobindo, como disse antes, ele vai realizar uma extensa, profunda meditação sobre a questão do destino e da dor. E abordando também o destino, a missão, como o avatar está destinado a vivenciar em si, para que ele seja capaz de dar a indicação de uma possibilidade de libertação, ele tem que vivenciar na sua escala individual a universalidade da dor, do sofrimento. O livro 7 é o livro do Yoga, agora o Yoga de Savitri. Quando ela decide que vai, então, consumar sua união com Satyavan e vai viver com ele e os pais na floresta, ela sabe que tem que se preparar, porque haverá, dentro de um ano, o confronto com o Deus da morte. Então, o Yoga de Savitri é a preparação para este encontro com o Deus da morte. O canto 1 descreve ao mesmo tempo a alegria da união e a provação constante da consciência constante dia e noite de que ele estava predestinado à morte. E isso gera um sofrimento, uma angústia, um pesar imensos. Então o título como que já descreve o que o poema vai narrar. O canto 2, a parábola da busca pela alma. Então ela sabe que ela tem que encontrar em si a fonte da força que vai permitir a ela vivenciar, compreender, vivenciar e superar. Então, da mesma forma como Shvapati, este yoga significa necessariamente um ingresso nos territórios, nas províncias, nos países, nos continentes interiores. E neste mergulho, nessa ascensão interior, ela vai num canto, numa passagem no poema absolutamente espantosa, encontrar o que eles chamam as tríplices forças da alma. Quando chegarmos a esse canto, nós vamos poder desdobrar um pouquinho mais isso. O canto 5 é o encontro e a identificação com a essência, a própria alma. O canto 6 começa já como que a abertura, tanto ao mais alto, a identificação com o todo, identificada como nirvana, mas lá o encontro como se fosse uma negação absoluta. É como se fosse a fonte ou a justificativa da existência da morte no processo da manifestação. O canto 7, curiosamente, não tem um título. O livro 8, o livro da morte. Estes últimos livros, aparentemente, eles não tiveram uma última revisão. Consta que Sri Aurobindo, a última revisão que ele fez, ele foi somente até o livro do destino. E os últimos, eles permitem supor que, caso ele tivesse feito uma última revisão, eles teriam possivelmente sido ampliados, desdobrados. Eles tendem a ser mais concisos. Curiosamente também, eu não encontrei a razão bibliográfica, por assim dizer, pela qual o livro 8 tem um único canto que é chamado canto 3. Provavelmente isso foi fruto destas sucessivas revisões.
e possivelmente passaria por uma última revisão, mas consta como canto 3, a morte na floresta. Então é o encontro, é o dia em que o Deus da morte vem buscar a alma de Satyavan, e acontece um encontro e começa o diálogo, o debate, o embate. A parte 3 e última, o livro 9, o livro da noite eterna. Porque Savitri insiste em acompanhar, em seguir os passos da morte. Então, o Deus da morte inicialmente tenta impedi-la, isso na narrativa, né, nós ouvimos isso, mas ela estabelece um diálogo e o Deus consente em colocar questões, desafios, enigmas, e ela vai respondendo. No poema, é o adentrar do reino da própria morte, por assim dizer, a noite eterna. Canto 1, rumo ao negro vazio. Canto 2, a jornada na noite eterna e a voz da escuridão. Então, em companhia de Savitri, de Shri Aurobindo, nós vamos adentrar esta dimensão, que é a dimensão da noite eterna, de onde emergiu a consciência. Este diálogo, o debate, o embate, é o momento culminante do poema, é alguma coisa única realmente, mas Savitri, que é na verdade a corporificação da Mãe Divina, do amor divino, Savitri vence e obriga a morte, por assim dizer, a se dissolver, ou aquela máscara da morte é obrigada como que dissolver-se. Então começa seguindo a sequência, né, da noite em direção à aurora, passa pelo crepúsculo. Quer dizer, a aurora é antecedida também por um crepúsculo. Então o livro 10 é esta transição. O seu canto 1, o crepúsculo sonho do ideal. Mas, curiosamente, aqui é que está, de fato, o debate, o momento culminante, em que o Deus da morte expõe as razões assim aparentemente irrespondíveis, a razão de ser inexorável da morte. Shri Aurobindo chama isso o evangelho da morte e a vanidade. Vanidade no sentido daquilo que é vão, daquilo que é inútil, né? A vanidade do ideal. Então, toda a argumentação da morte é que toda a busca por realização, por crescimento, é inútil, é vã, é fútil, porque o final é a morte. A criação inteira está destinada à morte. O canto 3, então, depois dessa longa exposição da morte, vem o debate entre o amor e a morte, que é vencido pelas argumentações de Savitri. E canto 4, o crepúsculo sonho do real terrestre. É interessante como aqui se faz o contraponto, né? Nós antes tivemos o crepúsculo sonho do ideal, a morte se encarrega de mostrar a relatividade, a precariedade do ideal, mas aqui no canto 4 somos trazidos ao crepúsculo sonho da realidade terrena. Então, de que maneira aquilo que o ideal sonha pode e deve ser realizado. O livro 11,
o livro do dia eterno. O seu canto 1, que é o único, o dia eterno, a escolha da alma e a consumação suprema. Neste canto, Savitri, depois de vencida a argumentação da morte, ela é alçada, está diante do próprio ser divino, e é dada a ela a escolha deste mergulho, como que na plenitude, no absoluto, no infinito da divindade. E ela faz a escolha de que estes dons, estas dádivas que são oferecidas a ela, possam ser trazidas para a Terra. Então nós vamos ouvir hoje ainda uma passagem deste canto, da mesma forma que uma passagem do debate entre o amor e a morte. Vamos ouvir uma passagem em que Savitri pede para a Terra e o ser humano aquilo que é oferecido a ela. O livro 11, o epílogo, o retorno à Terra. Então, já que ela escolhe que aquilo que foi a ela oferecido, ela escolhe que isso seja manifestado, que isso seja trazido à Terra, criação, então ela retorna à Terra com a alma de Satyavan. Isso é um momento simbólico. No poema, na narrativa inicial, é o momento em que Savitri recebe o dom, né, do retorno de Satyavan à vida. Aqui é ampliado no sentido simbólico de que é o retorno, a promessa de uma manifestação, de uma plenitude, aquela consumação suprema a que o título do canto anterior se referiu, na própria Terra. Então, o retorno à Terra, e no poema, enquanto eles caminham pelo crepúsculo em direção à aurora, é anunciado que no seio dessa aurora se prepara um amanhecer maior, se prepara o amanhecer da manifestação plena nas condições da Terra. Como disse antes, impossível como que dar uma visão da grandeza que em cada um desses momentos, cada um desses passos nos é oferecido. Mas, na medida em que nós formos abordar cada um dos cantos, com a ajuda da música de Sunil, a música acho que vai nos permitir uma aproximação, uma vivência mais próxima disso. Então, é justamente isto que nós vamos ter agora. Eu vou propor a vocês a audição de uma seleção de passagens da música de Sunil. Aqui eu gostaria ainda de fazer algumas considerações sobre este papel de intermediação. No caso, a música, ela tem o papel como que de intermediar, de alguma forma tornar mais próximo, mais vívido de alguma forma aquilo que a poesia expressa. Então é um pouco aquilo que aquela percepção de Beethoven que nós trouxemos no começo expressa, né? A música como a intermediação entre o plano divino, ou o plano espiritual, e o plano da consciência humana. Então, nesse sentido, me parece que a música de Sunil cumpre de uma forma, a meu ver, assim, com muita fidelidade, muita dignidade, este papel de intermediar,
como que, e não apenas intermediar, mas como que de transpor numa outra linguagem, numa linguagem que nos toca diretamente, que não passa, nem passa necessariamente pela compreensão intelectual, alguma coisa da energia, da força que está no poema. Então, acho que ainda é interessante mencionar, nós temos na história da música também o caso de Bach, Johann Sebastian Bach, né, que em suas composições, mas particularmente na Paixão segundo São Mateus, ele como que transforma em música a sua vivência da sua fé. No caso, a fé, a identificação com a visão cristã, o evangelho, de uma tal forma que ele chega a ser chamado o quinto evangelista. Então, nós temos na tradição cristã os 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, João e Lucas. E ele seria o quinto. Mas o quinto não porque ele... espero ter feito a citação certa dos evangelistas, senão alguém me corrija, por favor. Mas, de qualquer maneira, ele é o quinto evangelista, não porque ele, nas suas músicas, então, por exemplo, nas cantatas, nas missas, ou nas paixões, ele colocasse o texto litúrgico e aí fizesse da música um meio de transmissão. Não, porque o texto que está lá é o texto dos evangelhos. Mas é porque a música é este meio de transmissão. Na música ele expressa a identificação, o amor, a compaixão que ele identifica na missão e na mensagem do Cristo. Então, da mesma forma, eu diria que a música de Sunil cumpre esse papel. Como Beethoven disse, né, naquela passagem que ouvimos, a vibração do ar que transmite a respiração do Espírito, a respiração de Deus. A vibração do ar, o som. Então, a música dele, talvez mais do que qualquer outra, é energia. Música sempre é energia, é som, mas no caso dele é essa força espiritual irradiando, emanando como som. De uma forma que me parece que nas passagens que nós vamos ouvir hoje fica muito claro uma conjugação única entre uma estabilidade, uma base sustentada, calma, inabalável, e uma intensidade única, uma intensidade pungente. Então ele consegue o prodígio de equilibrar calma, estabilidade e intensidade pungente. Então, a primeira passagem que nós vamos ouvir é do livro 7, o canto 6 do livro 7, que é o momento culminante do Yoga de Savitri. Então, nós vamos ouvir 2 passagens deste canto. Então, a coisa vai acontecer daquela forma. Eu criei uma apresentação de PowerPoint com um campo de cores que podem ser contempladas enquanto a música se desdobra, e num dado momento vêm as palavras que serão então faladas, vivenciadas, faladas pela mãe. Então a primeira delas fala de um momento em que Savitri estava inteiramente imersa como que no pesar, na consciência da sombra da morte que se avizinha, e repentinamente ela tem a visão do que está por detrás, da luz, da força, da verdade espiritual que está por detrás daquela máscara, daquela aparência.
Devo na yah prithvir vishwadaya upeksheti hitamitro naraja purah sadah sharma sado navira anavadya patijushte above the cherished head of Satyavan, she saw not now fate's dark and lethal hold. A golden circle round a mystic sun disclosed to her newborn predicting sight the cyclic grandeur of a sovereign light. Devona yah prithvir vishwadaya upeksheti hitamitro naraja purah sadah sharma sado navira anavadya patijushte A passagem seguinte é um desdobramento ainda deste canto, um momento decisivo no yoga de Savitri, em que ela recebe um comando. Primeiro ela tem uma percepção como que um abismo de escuridão e sofrimento se abre no coração quando parece que a morte é a realidade última. Mas em seguida ela tem como que ela recebe, vindo do alto, um comando para que ela assuma de forma decisiva o seu yoga. Então é como que em poucas linhas ela recebe como que um programa deste yoga. É um yoga radical, destinado a um avatar. Nós sabemos, por exemplo, que na história do processo espiritual do despertar de Sri Aurobindo, ele teve um encontro com um mestre que deu a ele uma indicação simples de como alcançar o silêncio mental. Então ele conta que sentou-se e cumpriu a orientação que foi dada a ele, e no espaço de 1, 2 ou 3 dias, ele havia chegado a um estágio de completo silêncio, de completa imobilidade. E ele então retornou ao yogi, e o yogi, pedindo orientações de como prosseguir, o yogi teria dito a ele: agora é contigo. Então, esse yoga, essas linhas do yoga que são dadas a Savitri são radicais. É um yoga dela, mas pode ser também tomado como uma referência de uma possibilidade de realização espiritual. Como estamos vendo aqui, a música, ela deixa de ser, nesse estágio aqui, a música de Sunil deixou de ser como que uma moldura sonora para os versos, ela
assume o papel de como que de ser uma meditação musical, um desdobramento musical daquilo que o poema nos comunica.
Then from the heights a greater voice came down. The word that touches the heart and finds the soul. The voice of light after the voice of night. O soul, bear not thy kingdom to the foe, that all in thee may reach its absolute. God must be born on earth and be as man, that man, being human, may grow even as God. Cast off thy mind, step back from form and name, annul thyself, that only God may be. Acho que está como foi previsto. É uma passagem do debate entre Savitri e o Deus da Morte. É dos momentos supremos do poema. É um dos picos daquela cadeia do Himalaia para a qual Sri Aurobindo nos convida. E acho que a música aqui ela acompanha isso de forma absolutamente digna. Ela tem uma meditação mais longa, são alguns minutos depois da fala, que se estendem, mas particularmente na introdução. Nós temos 1 minuto antes de que a mãe fale os versos, temos 1 minuto de música instrumental. Mas, na minha percepção, neste 1 minuto, Sunil coloca tudo o que está no poema. A grandeza terrível do Deus da Morte, a nobreza, mas a grandeza terrível, a grandeza ainda maior do amor, que se expressa através de Savitri, e tudo o que no destino da criação, no destino humano, envolve este jogo entre a morte e o amor. Isso tudo está aí neste 1º minuto da música. Mas toda ela, me parece, se coloca de uma forma muito digna diante do poema.
Savitri answered, meeting scorn with scorn. The mortal woman to the dreadful Lord. Who is this God, imagined by thy night, contemptuously creating worlds these days? Who made the vanities of brilliant stars? Not he who has reared his temple in my thought, and made his sacred cross my human heart. My God is will and triumphs in his power. My God is love and sweetness of his all. Love's golden wings have power to fan thy void. The eyes of love gaze star-like through death's night. The feet of love tread naked hardest world.
O ideal é que, como com qualquer música, né, para que se chegue a mensagem dela, ela precisa como que estar, de alguma forma, circulando em nossas veias, né, de modo que haja esse sentimento íntimo do que a música comunica. Então é preciso ouvir várias vezes. Aí o visual fica como uma referência, mas talvez até desejável, é que se feche os olhos e se receba a mensagem da música. A nossa última seleção de hoje é também um dos momentos culminantes do livro, é do canto 11, e esta não tem música, é só a fala dos versos pela mãe. Sunil não chegou até este canto 11, ele fez até o canto 10. Então, os dois últimos, o 11 e o 12, que são, de certa forma, também menores, ele não chegou a musicar. Então, fica a pergunta, que música ele poderia criar que pudesse, como que, com dignidade, se colocar diante desta passagem de Sarat. Mas a vivência da mãe é única aqui. A seleção, ela vai intercalando passagens, ela não é a sequência do poema, porque essa passagem, a cada resposta, as respostas delas são entremeadas ou intercaladas com a fala do ser divino. Então é um diálogo. Quando nós vamos abordar esse canto no momento próprio lá, então nós vamos trazer esse texto mais extenso, porque eu acho que vale a pena. Aqui vamos ouvir só a passagem gravada, né, com a fala da mãe. Thy peace, O Lord, a boon within to keep us amid the horror and ruin of wild time, for the magnificent soul of man on earth. Thy calm, O Lord, that bears thy hands of joy. Thy oneness, Lord, in many approaching hearts, my sweet infinity of thy numberless souls. Thy energy, Lord, to seize on woman and man, to take all things and creatures in their grief and gather them into a mother's arms. Thy embrace, which rends the living knot of pain. Thy joy, O Lord, in which all creatures breathe. Thy magic flowing waters of deep love. Thy sweetness gift to me for earth and man.
era o que tínhamos para hoje. Então, na próxima reunião dedicada a Savitri, vamos começar do começo. Então, tanto quanto possível, pegando um pouco de cada canto e aprofundando um pouquinho mais.